Olá pessoal, bem-vindos. Meu nome é Reginaldo Nasser, sou professor de Relações Internacionais da PUC. Setembro, como todo mundo sabe, está fazendo 20 anos dos ataques terroristas do dia 11 de setembro de 2001. Então aqui nós vamos iniciar o primeiro episódio que trata precisamente do momento onde se formam esses grupos jihadistas. São os grupos terroristas que começam a fazer ataques no mundo inteiro. No final da década de 70, naquele contexto da Guerra Fria, havia disputa por cada palmo de terra no mundo. E o Afeganistão tem uma localização estratégica ali na Ásia Central, fazendo fronteira com as repúblicas soviéticas. Naquele momento, havia alguns problemas políticos no Afeganistão. A União Soviética queria um governo amigo, um governo aliado, e nesse sentido foi implementado um golpe de Estado, que os militares comunistas tomaram o poder. Mas não foi suficiente isso para que eles se mantivessem no poder, e a Rússia, a União Soviética, invadiu o Afeganistão. Uma invasão com grande quantidade de tropas, tanques e assim por diante. Bom, isso ao longo dos anos gerou uma reação muito forte, principalmente da população rural. Para vocês terem uma ideia, até hoje, no ano 2021, a população rural do Afeganistão é 75%. É um meio rural formado basicamente por tribos, aldeias, pequenas comunidades. Né? O Afeganistão não é um país árabe. O Afeganistão é formado por várias etnias, Pashtun, Tajik, Uzbeques, falam vários dialetos, não são árabes, são muçulmanos, mas não são árabes. Então, aquele apoio que esse governo tinha nas cidades, ele não conseguiu levar adiante no meio rural. O Afeganistão é muito conhecido por isso. As autoridades tribais e as localidades pesam muito. Então, todas essas localidades reagiram. Quando houve a resistência à União Soviética, foi lançada a palavra jihad. Jihad é uma reação, né? Em árabe é uma defesa. Né? Você tem no Islã uma defesa individual e tem a defesa, vamos dizer, coletiva, comunitária. Então, o Afeganistão estava sendo agredido, foi lançada a jihad. E para lá foram egípcios, sauditas, libaneses, iemenitas, com várias funções. Alguns como médicos, outros como combatentes, uma série de coisas. Os Estados Unidos, percebendo que tinha ali uma reação, uma resistência contra a União Soviética, ambiente da Guerra Fria, o que os Estados Unidos fez? Bom, acho que está na hora da gente ter uma guerra quente. Claro que a guerra quente é por meio dos outros, não é direto pelos americanos. Então os americanos se articularam com a Arábia Saudita e o Paquistão e passaram a apoiar esses grupos. Armas, dinheiro, o Paquistão ajudando com o serviço de inteligência, inclusive o Paquistão que coordenou a distribuição disso tudo ali no terreno. A CIA começou a mandar mísseis que atingiam os helicópteros russos, enfim. Este filme é dedicado ao valoroso povo do Afeganistão. Enfim, pequenas coisas vão se somando, começou a se configurar um movimento que ninguém percebia a importância que ele ia ter futuramente. I've just received a briefing from my national security advisors on the contents of the proposed Geneva agreements on Afghanistan that would provide for the complete withdrawal of Soviet occupation forces from that country. Ну, это о том, что мы готовы уйти из Афганистана, я уже сказал давно. E o resultado foi que a União Soviética foi derrotada. E isso levantou a moral desses grupos no Afeganistão, ao mesmo tempo que é uma queda desse grande poderio soviético, também esses grupos começaram a se vangloriar e acreditar que era possível derrotar o inimigo. Bom, quando a União Soviética perde, os Estados Unidos já não dá mais importância para o Afeganistão, vira as costas, ninguém pensa em ajudar a reconstruir o Afeganistão,
E vários desses grupos que estavam unidos em torno de um inimigo comum começam a disputar entre si. Afinal de contas, quem que vai ter, vai tomar o governo? No meio disso tudo, em 1992, um fato pode parecer banal, não muito importante, é dado como a origem do Talibã. O Mullah Omar, que era um líder tribal de uma região pequena, e Mullah é uma autoridade ali na hierarquia muçulmana mais baixa. E o Mullah Omar começa a ganhar fama por uma ação de justiceiro. Um comandante de guerra que dominava ali a região, ele começou a estuprar adolescentes. O Mullah Omar juntou um grupo de 30 homens, foi lá, derrotou o comandante, executou o comandante e começou a fazer isso em toda a região. Em pouco tempo ele juntou milhares e é uma coisa espantosa, porque em 4 anos tomou o poder. Em 1996, o Talibã chega ao poder e o Talibã, no poder, ele foi um governo altamente repressivo para a população em geral, para as mulheres em particular, e era reconhecido apenas por 2 países do mundo, Arábia Saudita e Paquistão. Um governo completamente isolado no mundo. Mas isso é uma trajetória. A outra trajetória que é importante para a gente avaliar como elas vão se juntar é Zawahiri. Zawahiri é um egípcio, classe média alta, se formou em medicina. Esteve na Inglaterra, falava inglês. No final da guerra, ele vai lá ajudar. Vai ajudar feridos, ajuda depois a volta de refugiados. E quando o Zawahiri volta para o Egito, ele volta com esse espírito da jihad. E ele volta para o Egito e começa a se articular com os grupos terroristas egípcios. Lança essa proposta de atacar ali o presidente do Egito, tem um atentado que eles fazem contra o presidente do Egito, e o Zawahiri vai adquirindo muita fama. Do outro lado, o outro personagem que é muito mais conhecido é o Osama Bin Laden, saudita, filho de um grande empresário. O Bin Laden chegou a fazer administração de empresas, não formou, fez várias obras por todo o Oriente Médio e no meio ali daquela guerra foi lá para o Afeganistão também. Ajudou, deu dinheiro, coletou ajuda humanitária e ele volta para o seu lugar, para a Arábia Saudita também. Quer dizer, todos esses combatentes voltam para os seus países quando termina a guerra. Vamos lembrar, 89, 90, o Iraque, e isso é muito importante, o Iraque ocupa o Kuwait. E ali quando o Iraque ocupa o Kuwait, o Saddam também ameaça a Arábia Saudita. Ele ameaça invadir a Arábia Saudita, um exército poderoso e tudo. O Osama Bin Laden vai se reunir com a família saudita que governa, que manda, que são os donos do petróleo, riquíssimos, milionários, têm poder político, e o Bin Laden circulava por lá. E o Bin Laden vem com o seguinte argumento, com a ajuda nós expulsamos os russos, por que nós não podemos enfrentar o Saddam? Os sauditas não só não acolheram o que o Bin Laden falou, mas pior do que isso, se aliaram mais aos americanos. Tem a Guerra do Golfo, os Estados Unidos vão atacar o Iraque e vão montar uma base militar na Arábia Saudita. E aí, o Bin Laden com outros grupos islâmicos começam com esse discurso, porque são os estrangeiros ocupando a terra sagrada. É uma ocupação militar da terra sagrada, que esses estrangeiros precisam ser expulsos. E articulando com isso também um discurso muito forte. O Bin Laden faz discursos muito contundentes, muito bem elaborados, começa a usar a mídia, essa é a novidade. Ele articula isso também com a ocupação da Palestina por Israel. Então, a ideia de uma cruzada. Lembrando as cruzadas, os estrangeiros estão ocupando. E esses grupos começam a se conectar entre si e planejar atentados. Esses grupos trazem também ideologias novas. O ataque deve ser global, deve se atacar o maior e não o menor. Ou seja, deve se atacar os Estados Unidos, principalmente, e não mais apenas os governos locais. Quando acontece isso, os governos, Arábia Saudita, o governo do Egito, começam a reprimir. Todos eles vão para o Sudão. O governo do Sudão os acolhe. O
governo do Sudão passa a ser pressionado, eles não têm mais para onde ir, para onde que eles vão? Para o Afeganistão. Porque em 96, né, o Talibã chegou ao poder. E o Talibã os acolhe. O Osama Bin Laden, ele ganha força, ele ganha mais recursos, ele consegue pegar muito dinheiro no mundo, de vários contribuidores, que ninguém sabe direito quem são, mas que tem cumplicidade com a Al-Qaeda, e fica ali no Afeganistão. Ele recebe jornalistas, o grande jornalista Robert Fisk vai lá e entrevista o Osama Bin Laden, entrevista circula no mundo inteiro, outros jornalistas de TV americana vão circular, e nessas entrevistas, o que é importante, ele lança a fatwa. A fatwa é uma lei islâmica, uma interpretação, uma autoridade, um clérigo muçulmano, um sheik, ele pode emitir uma fatwa. E a fatwa é como que legitimando uma ação militar como uma defesa. Então veja, ele não está atacando, né? Ele está dizendo, nós estamos sendo agredidos porque eles estão ocupando nossa terra e eles precisam sair. Se eles não saírem, nós vamos atacar. E atacar qualquer americano. Em 1998, Osama Bin Laden organiza um atentado de grande repercussão. Na verdade, 2, que são as embaixadas americanas na África. Ataques simultâneos às embaixadas, centenas de mortos. O presidente Bill Clinton vai à televisão e fala o nome do Bin Laden, que ainda não era muito conhecido. Nem nomeia a sua organização, que era a Al-Qaeda. Então ele diz, o responsável por isso é um indivíduo chamado Osama Bin Laden. Good afternoon. Today I ordered our armed forces to strike at terrorist-related facilities in Afghanistan and Sudan because of the imminent threat they presented to our national security. I want to speak with you about the objective of this action and why it was necessary. Our target was terror. Our mission was clear: to strike at the network of radical groups affiliated with and funded by Osama bin Laden, perhaps the preeminent organizer and financier of international terrorism in the world today. Bill Clinton manda uma chuva de mísseis Tomahawks, são os mísseis cruzeiros, no Sudão e no Afeganistão. Claro, não acerta, não mata nenhum terrorista, mata civis. E aí o dia seguinte, que é importante, as pessoas começaram a dar importância para o Bin Laden. Quem é esse Osama Bin Laden? Só as lideranças conheciam. Puxa, ele deve ser poderoso para os Estados Unidos atacar, né? Então ele deve ser alguém que nos defende. Então, esse período é muito importante da formação, da constituição dessas organizações chamadas jihadistas, ou do jihadismo global, ou do radicalismo islâmico.